Isso. O IPCA 2,2 mais os 3,3. Então daria ali os 5,3. E aí, quando a gente foi classificar, a gente deu liquidez para ele 2, porque a liquidez dele é no vencimento, mas você consegue fazer um resgate antecipado. E não vai, É, não, a gente acredita que não vai oscilar tanto nesse período. A segurança é 3, porque tem o fundo garantidor, e a rentabilidade é 2, porque já é maior do que o Selic, então seria maior também que um CDB, né? todos os títulos de renda fixa a gente teve a preocupação teve a preocupação de buscar só os que têm fundo garantidor de crédito. Isso. E aí, com no período investido, a gente investiu os mesmos 12 mil do conservador, só que acumulou R$ 12.524,29. Então a rentabilidade que no primeiro foi de 3,04%, nesse caso já foi de 4,37%. Que a gente escolheu correr um pouquinho mais de risco. A gente diminuiu um Isso. pouquinho a liquidez, a gente diminuiu um pouquinho a segurança, mas no final a gente conseguiu uma rentabilidade maior. Se você entende que, pô, eu não vou precisar desse dinheiro agora, vou precisar só daqui a 2 anos de fato, né? Então você pode pensar se não é interessante você se expor mais ao risco de não ter liquidez, né? Como a gente falou aqui, né? Você poder investir em ativos que você tem um prazo de resgate, né? Exatamente. E aí, Leandro, o perfil arrojado, como que foi a carteira? Não, então, perfil arrojado, né, para o investidor que está investindo aí no curto prazo de 2 anos, a gente continuou com o Tesouro Selic, né, e com esse CDB e IPCA, né, mais 3,13%. São os mesmos ativos, né, do moderado. Mas o que acontece? A gente aplicou 30% no Tesouro Selic, né, e 70% no CDB, para vocês verem que a gente não precisa buscar outros ativos para mudar o investimento, é só a quantidade de alocação em cada um, né? O percentual de alocação. Enquanto no moderado a gente aplicou 50% em cada ativo, nesse a gente aplicou no Tesouro Selic 30% e no CDB 70%. Investimos os 12 mil no total, né, R$ 500 por mês, no período de 12 anos, e tivemos no acumulado 12.583, uma rentabilidade média de 4,86%. Período de 2 anos, Leandro, não 12. Falei 12? 2 anos então, perdão. 2 anos. Então, a gente vê a diferença desse pro anterior já não foi tão alta, né? Porque para curto prazo a gente acaba não tendo muita opção para onde ir sem correr muito risco, né? Sem ser até imprudente. Sim. Então, então o que a gente fez foi só mudar o balanço, porque ali não tinha muitas outras opções para esse período curto de tempo, né? Isso, isso. A gente vê que no curto prazo, como a taxa básica de juros está muito baixa, no curto prazo, né, os investimentos não ganham força de subida, né? A gente vê que, né, os juros compostos eles não ganham tanta força assim, né? Como a gente vai ver no médio prazo um pouco melhor e no longo prazo melhor ainda, né? Exatamente. Então vamos lá para o médio prazo? Isso. Médio prazo, fala, Leandro. Lembrando que médio prazo, 5 anos aí, o prazo que a gente estipulou. Isso aí. Então, médio prazo, perfil conservador. Uma estratégia de investimento para você alcançar o seu objetivo em 5 anos. A gente foi lá no Trade Map, no renda fixa, porque é um perfil conservador, e foi buscar o que tinha de bom lá para 5 anos. Então a gente achou esse CDB aqui, que paga IPCA mais 4,4%, ou seja, 6,6% por ano de rentabilidade. Então a gente achou que esse era um produto bom para quem queria alcançar em 5 anos o objetivo. E aí a gente classificou pelas características: liquidez 2, segurança 3 pelo fundo garantidor e rentabilidade 2, porque 6,6 ao ano. Quando você entra no cenário de taxa básica de juros de 3%, ele já é o É, dobro. Então sim, já sim. é satisfatório, né? Isso, isso. Você tem um dobro de rentabilidade, mas não tem tanta liquidez assim como o Tesouro Selic, por exemplo.
Exatamente, mas você também não está correndo muitos riscos, porque se a instituição financeira acabar, vai ter lá o fundo garantidor de crédito, que a gente já explicou no episódio anterior como que funciona, e ele te garantiria o valor que você está investindo ali, né? Isso, isso. Então, nesse período de 5 anos, investindo R$ 500 por mês, a gente investiu R$ 30.000. E aí, no final, a gente pôde resgatar 35.441,88 centavos. A rentabilidade total daria 18%, 18,14% nesse período, com uma Isso, rentabilidade anual de 3,39%. isso. A gente vê que já é uma rentabilidade bem superior à rentabilidade que a gente estava acompanhando no curto prazo, né? A gente vê que com o tempo, né, os investimentos, né, vão ganhando mais força, né? Exatamente. Tanto que para o mesmo perfil de risco, no curto prazo foi 1,51 a rentabilidade anual. Isso. E já nesse caso aqui foi 3,39. Então é mais que o dobro, né? Então vocês veem como o prazo é importante, né? Então, quando a gente traçar as metas, tem algumas metas, por exemplo, quem tem filho pequeno, por exemplo, o meu filho, quando tem filho pequeno, daqui a pouco tem 15 anos, daqui a pouco mesmo, daqui a pouco tem 18 anos. Então, se você começar a juntar, nem que seja R$ 100 por mês, R$ 50 por mês, para quando ele tiver essa idade, você vai ver como que ao longo do tempo esse investimento vai render o suficiente para quando ele tiver nessa idade, ele possa entrar numa faculdade, fazer uma festa, comprar um carro, vai ajudar bastante nele. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Que o prazo tem grande influência no resultado dos investimentos. Exatamente. E aí no Né? próximo a gente fez uma carteira para um perfil moderado, também para o prazo de 5 anos, né, Leandro? Isso, a gente usou aqui um CDB, o IPCA, né? Mais 3,13% que a gente utilizou, e a gente entende que o perfil moderado ele já começa a flertar com as ações, né? Então a gente considerou investimento no BOVA11, né, que é o índice Bovespa, né, 50% de alocação em cada ativo, né? No CDB a gente já falou que a liquidez é de 2, a segurança de 3 e rentabilidade de 2, lembrando que a nota máxima é 3. E no índice Bovespa a gente entende que a liquidez é de 2, a nota, a segurança de 2 e a rentabilidade de 3, né? A rentabilidade média esperada do índice Bovespa, segundo o nosso exercício, é de 11% ao ano, né? Então, investindo R$ 500 ao mês durante 5 anos, a gente investiria R$ 30.000 e acumularia mais de R$ 37.500, com uma rentabilidade média de 25%. Ou seja, dos 18% do conservador, só investindo 50% no índice Bovespa, a gente já subiria para 25% esse resultado da nossa carteira. Exatamente. E teria uma rentabilidade anual de 4,57 contra 3,39 que foi do conservador, né? Isso, isso. No perfil arrojado, a gente manteve os mesmos ativos por ser um período de 5 anos, mas mudou o peso da carteira. A gente já colocou 90% no BOVA11, que é um ETF de renda variável, e 10% nesse CDB que era IPCA mais 3,13. E aí, a classificação é a mesma do anterior, só que aí a gente teve um resultado que foi bem melhor, né? A gente investiu os mesmos 30 mil, mas acumulou 39.275,94 com uma rentabilidade total de 30,92%. E anual deu como 5,54. Então A gente você consegue ver bastante a diferença, né? Que do moderado para arrojado foi de 25% para quase 31%, né?
Isso, talvez esses números aí estão passando um pouco rápido, mas se vocês baixarem lá nosso e-book, né, só ir lá no link do Instagram, tem tudo lá detalhadinho, tem tudo uns gráficos para você acompanhar, né? O importante aqui é você entender, né, como é importante o prazo e como é importante você, não precisa nem de muitos ativos, né, mas ponderar o percentual em cada ativo, né? Exatamente. Tudo depende do prazo e do seu apetite ao risco, né? Isso, isso. Então, no longo prazo, né, vamos entrar agora no nosso último, último prazo, né, no longo prazo, depois a gente tem até o bônus, né, da aposentadoria. O perfil conservador, né, como é que ele investiria, o investidor conservador? No nosso exercício, o investidor conservador, ele investiu num CDB IPCA, né, que a gente achou lá no Trademap com 5,05%, né, que daria uma rentabilidade esperada de 7,3% ao ano, né? Investiria 100% nesse CDB, né? Esse CDB com liquidez nota 2, segurança 3 e rentabilidade 2. Então, no longo prazo, em 10 anos, ele investiria um total de 60 mil reais e o acumulado seria de 87.142 reais, ou seja, uma rentabilidade de 45,24%. Aqui vocês veem como é importante o prazo no investimento, né? Ele é um conservador, ele investiu 60 mil reais, 500 reais por mês, ele não investiu 60 mil reais de uma vez, 500 reais por mês e chegou a uma rentabilidade média de 45,24%, que em média no ano dá 3,8%. Exatamente. E o interessante também desse CDB, leva em consideração o IPCA, é que se a inflação do país subir, ele está protegido, porque a rentabilidade dele vai aumentar. E se Isso. diminuir, vai cair um pouco, mas ele não vai perder nunca para a inflação a rentabilidade dele, né? Você ganha a inflação, você se protege da inflação e ainda ganha esse valor fixo, né? Como a gente explicou lá no e-book número 2. Exatamente. E é o E o segundo perfil cenário que a gente moderado, foi mano? pro perfil moderado, né? A gente usou o mesmo CDB, IPCA mais 5,05, com as mesmas características, e adicionou o BOVA 11. Porque ele ainda é um cara moderado, então a gente resolveu não correr tantos riscos. Mas como que a gente fez? A gente usou 20% da alocação no CDB e 80% no BOVA 11. O BOVA 11 a gente classificou com liquidez 2, segurança 2 e rentabilidade 3. Isso aí. Ao fim do período de 5 anos, ele investiu os mesmos 60 mil, só que ele acumulou R$ 102.797,87, que dá uma rentabilidade total lá de 71,33%. Ou seja, no período de 5 anos, investindo R$ 500, você consegue acumular R$ 100 mil. Mais de R$ 100 mil. É impactante isso, né? O 5 prazo anos não, interfere desculpa, bastante. 10 anos. 10 anos, não 5, 10 anos. Isso. A liquidez, o Lucas está perguntando aí da liquidez, né, de um CDB. Ele tem um prazo, mas você pode resgatar o CDB quando você quiser. É claro que você não vai ter a rentabilidade esperada para aquele ativo, né? E a nossa nota foi 2, né? A gente não considerou nem a nota total para ele, né? 500 reais Isso aí. por 500 reais por mês por 10 anos. Isso aí. Exatamente. E não, e se você considerar que, por exemplo, seu poder aquisitivo hoje não vai ser o mesmo daqui a 5, 10 anos, então isso tudo vai mudando, né? A gente fez um exercício bem simples para a gente conseguir entender como que a rentabilidade muda conforme o tempo e o perfil de risco. O Lucas está perguntando se tem R. Tem imposto de renda, Lucas. O CDB vai ter aquela alíquota regressiva, então Com aqui no 10 anos. caso. No caso, ele vai incidir 15% em cima do lucro e o BOVA 11 também, porque ele segue lá o da renda variável, então vai ser 15% em cima do lucro da operação, de quanto você comprou hoje para quanto você vender. E Acima se de você- 20 mil mês.
Exatamente, acima de 20 mil. Então, como a gente está aqui considerando que ele quer realizar isso em 10 anos, então a gente considera que vai vender tudo em 10 anos, né?